Eu consigo, através de tecnologias, conhecer o seu comportamento, qual é a inclinação que você segura o seu dispositivo, qual a velocidade que você digita, qual dedo você usa, e aí vão colocando aí 80 componentes para falar, em 2 segundos eu consigo saber se você é você ou se alguém roubou seu telefone ou roubou seu cartão de crédito. Você já imaginou um mundo sem cédulas e sem moedas? Um mundo em que seja possível pagar uma conta com um chip implantado na palma da mão? Em alguns países, como Suécia e Noruega, essa realidade já está bem próxima de acontecer. A gente conversa com a diretora-geral do PayPal no Brasil, Paula Pascoal. Paula, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da atuação da PayPal no Brasil e também me dissesse se essa é uma realidade que está próxima de acontecer por aqui. Ouvindo você falar, até assusta. Quando a gente ouve o fim do dinheiro, o chip, ela é um caminho sem volta. A gente tem a expectativa de ter mudanças nesse mercado de pagamento nos próximos 3 anos, muito mais do que a gente assistiu nos últimos 5, 10, e olha que não foram poucas. O PayPal é tido como a veterana do Vale do Silício, então uma das primeiras fintechs. Nasceu em 1998, com a necessidade, dentro principalmente do eBay, de você pagar uma pessoa sem que você conhecesse. Então, como é que eu faço essa intermediação, garantindo o risco, garantindo a segurança, evitando qualquer risco nessa operação online. Então, cresceu muito dentro do eBay. O PayPal foi adquirida em 2003, passou a fazer parte do grupo eBay Inc. E em 2015, para que cada uma das empresas pudesse focar no seu mercado, no seu produto central, as empresas fizeram o que é chamado de spin-off, passaram a ser 2 grupos independentes. Então o PayPal, como a gente conhece hoje, ele nasceu como uma empresa única em junho de 2015, hoje é presente em mais de 200 países, em mais de 30 moedas diferentes e sempre com foco em facilitar a vida de quem compra e quem vende, oferecendo uma transação com segurança, com simplicidade e sem custo nenhum para quem está comprando em qualquer lugar do mundo. E em que ritmo tem acontecido essa transição para o mundo de pagamentos online no Brasil? Parece que a gente ainda tem 1/4 dos pagamentos feitos via boleto, que parece ainda uma coisa um pouco arcaica. E alguns comerciantes, inclusive, incentivam esse método de pagamento, dando descontos no produto. Por que isso ainda acontece no Brasil? O Brasil é um mercado bastante único, então você citou o exemplo do boleto. Sim, o boleto ele ainda tem um share bastante alto, entre 20% e 30%, dependendo da vertical. Mas a gente ainda tem também um alto público desbancarizado, dependendo da medição, entre 40 e 55 milhões de brasileiros. E essa mudança vem acontecendo rápido. O brasileiro ele gosta muito de celulares em geral, de aplicativos, de uso em tablet. Então hoje o brasileiro passa em média 5 horas e meia no telefone por dia. Só aí já é meio caminho andado. Se eu conseguir bancarizar essa população que já tem um acesso ao telefone móvel, à internet, a gente consegue acelerar ainda mais essa adoção. Do total do varejo, mais ou menos 5, 6% das transações são feitas através da internet. Em mercados mais maduros, esse índice chega a 15%, 20%, 25%. Então, essa curva ela deve continuar muito acelerada nos próximos anos. E qual é o perfil do lojista que hoje está cadastrado para receber pagamentos via PayPal? Eu posso cadastrar qualquer lojista. Hoje a gente tem desde os muito grandes, então companhias aéreas como, por exemplo, a Gol, a Azul, grandes comércios varejistas, Netshoes, Privalha, entre outros. E tenho também o pequenininho, aquele vendedor que vende pontualmente uma camiseta ou um serviço, e aquele pequeno varejo que está começando a sua operação online. Hoje no Brasil, a gente tem 350 mil vendedores usando o PayPal. E qual é o universo que você imagina que seja possível alcançar em pouco tempo? Ainda é muito grande, a gente ainda tem bastante espaço. Eu tenho mais ou menos 4,5 milhões de usuários ativos que compram utilizando o PayPal em aplicativos ou
ou e-commerce, de um total de aproximadamente 70 milhões. Então ainda tem uma base grande. O PayPal nasceu no Brasil, chegou ao Brasil em 2010, vem crescendo num ritmo bastante acelerado, mas ainda tem um grande mercado a ser conquistado. E quais são as vantagens para esse lojista que usa o PayPal em relação a boleto, a cartão de crédito, a outros meios de pagamento? Eu acabo conseguindo simplificar a vida dele. Por quê? Porque no momento em que ele coloca PayPal, ele não precisa ter uma negociação com o cartão de crédito, com o adquirente, com o banco. Eu sou responsável 100% pelo risco da operação. Então, uma vez que eu vendi uma televisão usando o PayPal e aquilo era um cartão fraudulento, era um hacker, e se transformou num chargeback, todo o risco dessa operação é meu. Então, quem vai arcar com esse custo para o lojista é o PayPal. Então, ele tem a segurança, sem precisar se preocupar com todas as certificações, PCI, armazenamento de dados, porque a armazenagem quem faz somos nós. Ele tem a antecipação, então no momento em que ele vendeu no cartão de crédito, que ele receberia em 30 dias com o PayPal, no dia seguinte está na conta. Ele tem todo o atendimento ao cliente. Então, eu preciso falar com o PayPal, eu tenho um 0800, ou tenho um e-mail ou chat 24/7. E tenho a simplicidade de numa única integração, uma única API, que é como a gente chama tecnicamente, ele já tem o serviço disponível. Tanto para os usuários PayPal, para esses 4,5 milhões de usuários que pagam só com e-mail ou só com a senha já cadastrado, ou para quem quer pagar com transparente, usando o seu cartão de crédito, usando o seu cartão, sua conta corrente, ou até através do boleto ele pode carregar a conta PayPal e ter saldo. E para o consumidor, qual seria a vantagem? É muito fácil, então eu uma vez cadastrada, eu pago inclusive sem usar senha, se eu uso sempre o mesmo computador ou o mesmo celular, ele já me reconhece. Eu costumo falar que para quem é consumista isso é até perigoso, porque é tão simples que de repente a compra já está feita. Então você não precisa digitar os 16 dígitos do cartão, o CVV, o código de segurança, não. O e-mail está ali, ok, comprado. Comprei, tive um problema. Eu entro em contato com o PayPal para cancelar essa compra ou para receber o meu dinheiro de volta. Então, comprei alguma coisa de alguma loja fora do Brasil, aquilo demorou 100 dias para chegar, não tem problema nenhum. Eu tenho 180 dias para entrar em contato com o PayPal e pedir o meu dinheiro de volta se eu não recebi o bem, ou se chegou um item diferente do descrito. Então, toda essa camada de segurança para nós é muito importante. E um outro ponto eu às vezes não conheço aquele site. Como é que eu vou colocar o meu cartão sem saber se vai ser dividido se tem todas as barreiras de segurança, se alguém vai conseguir roubar? Não. Uma vez que eu coloco aquela transação no PayPal, o PayPal vai falar, olha, loja Privalha, a transação da Paula está aprovada. E não o Master 54, não. Então, você garante que caso aquele e-commerce seja invadido, a minha transação tá segura. Eu consigo o mesmo e-mail e senha que eu uso no Brasil, eu uso para comprar uma viagem nos Estados Unidos, um produto da China, da Itália, é sempre o mesmo. E com atendimento local. O PayPal é de graça e como você usa um instrumento para essa transação financeira, na maioria das vezes o seu cartão de crédito, eu acumulo as milhas, eu tenho o seguro do cartão, não é que é excludente, muito pelo contrário, ele adiciona aos benefícios já existentes. Agora, eu vi você comentando uma vez numa entrevista que hoje vocês já têm uma tecnologia para identificar se aquele usuário é mesmo usuário daquela conta ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, são várias tecnologias. O grande diferencial do PayPal, comparando com outros competidores locais ou alguns globais, é a eficiência que a gente conseguiu chegar na gestão de fraude. Então, eu não vou olhar somente uma transação, por exemplo, na internet. Eu não vou olhar, você viajou e está no fuso horário, está no Japão, resolveu dividir um presente, mandou um dinheiro e comprou alguma coisa nos Estados Unidos. Friamente, quando eu olho essa transação, ela tende a ser fraude. Você está totalmente fora de um horário que você está acostumada, num outro país, num IP diferente. Perfil de compra diferente. Automaticamente eu declinaria, dependendo da quantidade de informações que eu tenho.
Como o PayPal tem uma visão muito maior do que aquela única transação, eu consigo saber que você comprou uma passagem aérea para o Japão e que você tem um irmão nos Estados Unidos. Então, quanto maior a informação, e isso que o PayPal tem de grande número é o acesso aos dados comportamentais, eu consigo saber que aquela transação, na verdade, é uma transação verdadeira, correta. Isso dando um exemplo básico de desktop. Quando a gente vai para o mundo mobile, o céu é o limite. Aí eu consigo, através de tecnologias, conhecer o seu comportamento, qual é a inclinação que você segura o seu dispositivo, qual a velocidade que você digita, qual dedo você usa, e aí vão colocando aí 80 componentes para eu falar, em 2 segundos eu consigo saber se você é você ou se alguém roubou seu telefone ou roubou seu cartão de crédito e está fraudando aquela transação. Então, a agilidade na transação, na aprovação ou no declínio dessa transação também é muito importante, porque se eu tivesse o tempo de comparar o seu CPF com o CEP da sua casa, com o nome do e-mail da sua mãe, se eu faço cada uma dessas checagens, talvez me demore muito tempo. E quem está comprando online, principalmente serviços, você quer na hora. Eu quero o crédito para jogar aquele joguinho naquele minuto, eu quero emitir aquela passagem aérea agora, eu não quero esperar uma checagem até 48 horas me aprovar ou declinar essa transação. E é muito chato ter uma compra declinada quando você É está muito ali chato. comprando. Agora, falando um pouquinho da velocidade com que a inovação chega ao Brasil, como você vê o futuro das lojas físicas? As lojas físicas cada vez mais vão se transformar num ambiente de experimento, de experiência. Você quer uma experiência agradável, você quer sentir o produto. Eu não sou, e aí é uma opinião pessoal minha, eu não acredito que existe uma guerra entre o online e o offline. É uma combinação das duas dos dois mundos, buscando sempre a melhor experiência para o cliente. E a gente tem visto as lojas cada vez mais se transformando, e isso vai acontecer com uma frequência, com um ritmo cada vez mais rápido. É curioso porque ao mesmo tempo que você lembrou que o brasileiro gosta muito de tecnologia e absorve isso de uma maneira muito forte, muito rapidamente, o brasileiro também gosta de um atendimento bem personalizado, né, quando está comprando um produto. Você acha que o comércio vai conseguir conciliar essas duas coisas, quer dizer, o mundo das vendas virtuais com o atendimento personalizado? Vai, sem dúvida. Você já vê isso acontecendo? Eu vejo as lojas cada vez mais abertas a experimentarem o que vai funcionar para aquela loja específica ou para aquele tipo de produto. Então, existem lojas com estoques virtuais, então você vai até a loja, experimenta, e te entrega em casa. Então essa troca, eu acho que é a soma do online com o offline. Ou você muitas vezes está na loja física, pesquisa o preço e prefere comprar na internet, então às vezes a loja física ela está gerando fluxo. O difícil é encontrar o equilíbrio entre as duas e o tempo perfeito, mas eu acredito que a gente vai conseguir sim. Paula, você diz em algumas entrevistas que um dos propósitos da empresa é a democratização dos serviços financeiros. Como você vê, nesse contexto, a chegada dos bancos virtuais no Brasil? Eu vejo com olhos bastante positivos. Tudo que pode trazer para o cliente final uma melhor oferta de produtos ou uma melhor experiência, eu acho ótimo. E os bancos virtuais, eles têm uma proposta de desafiar o que a gente tem hoje para sermos cada vez melhores. Então, e aí eu posso falar por mim e pelo PayPal, a gente é muito a favor da competição gerando inovação. Então eu vejo com bons olhos, nos obriga a sermos cada vez melhores, cada vez mais eficientes e oferecer melhores produtos aos nossos clientes. O Banco Central, no ano passado, autorizou vocês a atuarem como instituição de pagamento. Em tese, isso permitiria que vocês virassem um banco virtual? São licenças diferentes. Hoje, a licença que o PayPal recebeu do Banco Central foi uma licença de instituição de pagamento e emissora de moeda eletrônica. Existem licenças diferentes para bancos. O que a gente pode oferecer são contas de pagamento, contas digitais. O Banco Central, e eu gosto muito de falar isso, tem apresentado um comportamento muito pró-competição e pró-inovação.
e isso é um ganha-ganha para todo o mercado, tanto para os competidores, principalmente para o usuário final. Então, através de consultas públicas, tem se discutido temas que vão impactar diretamente a maneira como a gente realiza pagamentos na ponta, desde Lei Geral de Proteção de Dados, segurança cibernética, Open Banking, então como é que a gente transaciona entre diferentes instituições, pagamento instantâneo com o lançamento do Pix recentemente. Eu ia perguntar sobre isso para você. De alguma forma isso muda o mercado? Em que Isso sentido? desafia o mercado a trazer soluções que sejam relevantes para o usuário final. Eu sou muito favorável a essa dinâmica do Banco Central de ouvir o mercado e reagir, e numa agilidade muito rápida, muito admirável, e olhando para outros mercados. Então, o que funcionou do Open Banking na Índia, ou o que a gente aprendeu com pagamento instantâneo na Malásia. Então a gente vem cada vez mais trazendo, vem enxergando o Banco Central nos trazendo inovações com base em aprendizado de outras regiões. Então, iniciativas como essa da agenda do Banco Central eu vejo de forma bastante positiva, tanto para a empresa quanto para o cliente final. Falando um pouquinho de aquisições, no ano passado vocês fizeram algumas aquisições importantes e anunciaram que teriam um plano de compras de 3 bilhões de dólares por ano até 2022, é isso? A gente tem um histórico bastante agressivo em fusões e aquisições e quando eu olho para trás, algumas que se destacam, a Braintree, Vemo, Bill Me Later. Mas o que mudou de lá para cá? A maioria das aquisições elas eram muito focadas nos mercados, principalmente no mercado norte-americano. E do ano passado para cá, o que a gente viu? Um foco muito maior em mercados para nós ainda considerados emergentes, como por exemplo o Brasil. Então, ano passado a gente anunciou a aquisição da iZettle, uma empresa de mobile POS, Simility, uma empresa de risco com uma operação forte no Brasil, Hyperwallet, uma empresa de pagamentos em marketplace, entre outras, e 2 grandes investimentos, um deles no Uber e o outro no Mercado Livre. Então, cada vez mais, e isso para nós brasileiros é muito bom, o investimento aqui perto, o investimento seja no Brasil ou em regiões próximas à nossa. E que tipo de empresas vocês estão olhando aqui? Empresas que podem melhorar a cadeia de pagamentos como um todo. Então, a gente tem olhado com bastante carinho para inteligência artificial, machine learning, gestão de risco, com viés um pouco mais localizado. Então, a gente olha para todas as empresas dentro dessa cadeia de pagamento que de alguma forma se destacam. A PayPal tem um olhar muito grande para a diversidade. Cerca de 50% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres na empresa. De que forma isso foi implementado e quais as garantias que vocês dão para que essa seja uma política perene? Existe uma regra dentro da empresa? Existe um sistema de cotas? Como é que isso funciona? Eu vou voltar um pouco para quando eu te contei que a gente em 2015 fez o spin-off. Além de toda a estratégia de negócios, de foco, de atuação, a gente teve a chance de, em 2015, criar essa empresa. Uma empresa que já nascia muito grande, com mais de 20 mil funcionários, com alguns bilhões de dólares em valor de mercado, na época aproximadamente 36, 38, hoje com valor de 140, 150 bilhões, dependendo da oscilação da ação. Então, nascia uma empresa grande, com a chance de que, naquele momento, a gente pode escolher quais seriam os valores que iriam guiar a nossa atuação como empresa. Quais seriam, além da nossa missão, qual era o nosso propósito? Como é que a gente tomaria decisões com base em quê? E ali a gente escolheu 4 principais valores globais, que foram o bem-estar. Então, as pessoas precisam encontrar cada vez mais o equilíbrio entre a vida profissional, a pessoal, a felicidade, o propósito no trabalho. E isso vai muito além de ter massagem de graça, ou de ter cerveja na geladeira, ou de ter um escritório colorido. Acho que isso é mais profundo do que isso.
a inovação. E a inovação, ela, numa empresa como o PayPal, ela precisa ser responsabilidade de todos. Ela tem que ser presente no dia a dia de todas as áreas, em todos os níveis, seja inovar num processo, como é que eu imprimo um documento, ou como é que eu me comunico com o cliente, até a criação de produtos. Então, bem-estar, inovação, colaboração. Uma empresa como o PayPal presente em 200 países, a gente tem muito... as áreas, elas reportam muitas vezes para fora, então eu não posso ter a gestão por conflito, a competição. A gente precisa colaborar entre a meta da área comercial, precisa ser a mesma meta do time jurídico, do time técnico, para que todos trabalhem pelo mesmo objetivo. Tem que ter uma integração, né? E muitas vezes com base no relacionamento, porque eu não tenho mais aquela hierarquia de você vai fazer porque eu sou sua chefe ou seu chefe. E por último, mas não menos importante, a inclusão. Então, em países como o Brasil, a diversidade ela é um fato. Eu tenho mais de 50% da população é composta por negros, mais de 50% da população é composta por mulheres. Então, eu preciso buscar que o meu quadro aqui seja uma fotografia do que a gente tem na nossa sociedade. Então, voltando à sua pergunta, sim, existem regras e regras globais que facilitam que essa diversidade seja trabalhada de uma maneira perene. Entre elas, desde 2016, um homem e uma mulher recebem o mesmo salário ao exercerem a mesma função. E toda vez que eu falo isso, eu falo, nossa, eu fico até desconfortável, porque é tão óbvio. Parece uma coisa antiga, mas né? é tão longe da nossa realidade. Então, no Brasil, por exemplo, os nossos salários entre homens e mulheres, eles vão ser igualados em 2092, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial. Então tem muito chão, ou as empresas realmente começam a criar regras como essa, ou a gente vai ter que esperar por muitos e muitos anos ainda. Além disso, existem práticas internas que favorecem o ambiente para que as pessoas busquem trabalhar independente das suas características. Então a gente tem alguns grupos de afinidade. Então eu tenho um grupo chamado Unity, que é um grupo das mulheres. Essa iniciativa também é global. Então as mulheres se reúnem para discutirem tópicos, se sentirem à vontade para, por exemplo, falar que em reuniões elas estão sendo muito interrompidas ou que elas sentem falta de uma sala de amamentação, assuntos, e aí não é excludente, tá? Eu tenho homens que escolhem participar e que querem estar ali por apoiarem a causa. Eu tenho um grupo chamado Amplify, focado na diversidade de raça, principalmente os negros, contando como é que a gente faz aqui para que esse ambiente seja mais inclusivo para negros, pessoas com deficiência. Então, como é que a gente transforma esse ambiente para que ele seja acolhedor? Então, os grupos de afinidade acabaram facilitando muito a comunicação para que os gestores, os líderes possam construir uma empresa que seja boa para todo mundo e que não seja só boa para mim, que sou mulher, branca. Então, para tomar cuidado, e eu acho que a gente consegue, através dessa comunicação muito próxima e transparente, construir uma empresa que seja boa para todos. E existem outras práticas, que você me perguntou de cotas, que não chegam a ser cotas, mas eu, em toda vaga que eu tenho no meu time, eu faço questão que nas entrevistas a gente tenha pessoas com perfis diversos sendo entrevistadas. Tanto de gênero, quanto de raça, orientação sexual, tudo. E de que forma isso se reflete no resultado da empresa? De forma muito positiva. Existem pesquisas de empresas de consultoria, como por exemplo a McKinsey, que mostram uma receita de até 30% superior em empresas com liderança diversa ou com mulheres na liderança. Aqui, o que eu posso falar? O PayPal trabalha num mundo que muda muito rápido, que eu preciso criar produtos de forma muito rápida. Se eu tiver um grupo muito igual trabalhando, é muito provável que aquele grupo crie um produto que a gente quer pra gente, que eu sinto falta. Qual é o produto que eu quero? Né? Agora, se eu tenho um negro, um jovem, uma pessoa mais velha, alguém de uma formação completamente diferente, alguém que fez letras, outros que fez engenharia, administração, cada um vem de um mundo e de uma formação e de uma necessidade diferente. Então, a chance de eu ter um produto que vai atender melhor essa população que é diferente da minha bolha é muito maior. Então, isso na prática a gente vê acontecendo muito. Quer dizer, a colaboração é maior, né? É maior. Então, a construção um grupo
A diversidade, ela traz inteligência para a mesa. O Milton Friedman, que foi Prêmio Nobel de Economia e morreu em 2006, dizia que a única responsabilidade social de uma empresa era devolver lucro para o seu acionista. Pelo visto, essa frase está totalmente fora de moda. Eu acho que a frase está fora de moda, as empresas já enxergam a importância do propósito. Os jovens hoje, ao procurar emprego, eles olham muito além do salário. O que essa empresa faz pela sociedade? Qual é o propósito? E não só no... Aqui a gente usou como exemplo empresa, e eu concordo que as empresas têm cada vez mais se movimentado com uma preocupação genuína em relação à sociedade. É claro que não dá para generalizar, mas na maioria dos casos a gente tem visto preocupações genuínas em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente, em relação à igualdade necessária. Mas mais do que isso, o que eu vejo muito forte é uma necessidade dos próprios executivos se engajarem em causas e começar a devolver todos os privilégios que a gente teve na sociedade. Eu, pessoalmente, acredito que a minha responsabilidade ela é do tamanho do privilégio que eu tive, que foi um privilégio gigante. Eu não discordo da meritocracia. Eu acho que eu tenho, ao longo da minha carreira, muito mérito, eu trabalhei para isso, mas eu só consegui trabalhar para isso porque eu tive oportunidade. Eu tive a oportunidade de estudar, porque eu tive a oportunidade de ter uma família que me trouxe a base, eu tive a oportunidade por ser branca. Então, muito da minha responsabilidade hoje, muito além até do meu trabalho aqui no dia a dia, é como é que eu devolvo para essa sociedade oportunidades, principalmente para as mulheres, para que elas se sintam capazes de serem o que elas quiserem. Maravilha, Paula. Obrigada. Tomara que seu exemplo se prolifere aí no Brasil. Obrigada por ter vindo. É um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigada.